Como joga o Jacksonville Jaguars? Chegamos para mais uma análise aqui da AFC South e chegou a vez do gigantesco Jacksonville Jaguars, time do nosso saudosíssimo Pedro Matsunaga, a.k.a. Japa, que, assim, veio de uma temporada bem frustrante ano passado, tá? Assim, play calling muito ruim com relação ao ataque, assim, jogadas muito estranhas, assim, o ataque não fluía de jeito nenhum, basicamente jogo nenhum. A defesa não foi tão mal assim, mas assim, também não brilhou o olho de ninguém. Tanto que o nosso queridíssimo Mike Caldwell saiu, né? Eles estão fazendo uma troca aí pelo Ryan Nielsen agora, que é o novo coordenador defensivo, né, desse time. Mas, assim, muito drop, e o Trevor Lawrence também não esteve na sua melhor forma, apesar de ter tido alguns flashes, não foi o que todo mundo esperava, até agora não tem sido, né, o que todo mundo esperava, né, e assim, muita gente defende o Trevor Lawrence e eu concordo com a maioria dos pontos, que ele sofre da síndrome de time ruim, né, o time é ruim, e aí ele começa a fazer merdas adicionais ali e assim, acaba dando problema, mas eu tô confiantinho, tá, pra essa temporada dos Jaguars, assim, principalmente na questão assim de qualidade do time no geral, porque assim, eu já vou adiantando, não é uma previsão muito, muito bonita que eu vou fazer para os Jaguars com relação a vitórias para essa temporada, porque eles têm jogos muito difíceis, eles têm jogos dificílimos, então assim, vamos ver se eles conseguem assim jogar bem e, assim, essa qualidade no jogo se traduzir em vitórias, tá? Mas é aquilo, assim, de chegadas e saídas não tem tanta mudança assim, né? Eu acho que, assim, mais na questão da defesa. Mas falando um pouquinho do ataque, né? Tem a chegada do Mitch Morse, que vai ser o center titular da equipe, e a saída do Calvin Ridley e do Zay Jones, né? Que são dois dos principais wide receivers para pro ano passado, né? Para esse ano, eles trazem o Gabe Davis, né, de Buffalo, e draftam o Brian Thomas Jr. na primeira rodada, né? Então, assim, eles fazem essa reposição, né? E esses dois caras devem ser muito titulares dessa equipe, tá? No lado defensivo, tem a chegada de caras como o Arik Armstead, que é uma ótima adição, o Ronald Darby, que é uma ótima adição, o Darnell Savage, que é uma péssima adição, e assim, tem a saída de jogadores como o Fatou Kazi, né, que a gente comentou alguns episódios atrás, né, o Darius Williams, que a gente também comentou alguns previews atrás, né, e o Rayshon Jenkins. Esses caras todos estão saindo, mas também não são nenhuma, assim, solidez absurda, no máximo o Darius Williams, tá? Outros nomes aqui do draft, né, que vão ser um pouquinho importantes aí para os Jaguars nessa temporada é o Mason Smith, né, o Mason Smith, tem 2 A's nesse Mason, então eu não sei como fala, que vai estar na rotação do interior da linha defensiva. Tem o Jarrian Jones, que pode acabar ganhando o espaço como níquel, né? Pode ser o níquel titular desse time. E tem o Cam Little, que é o Panther. Eles escolheram o Panther, se não me engano, foi na 5ª rodada. E ele é o Panther titular dessa equipe, tá? A gente quase nunca fala de special teams aqui, mas enfim. Cam Little é o Panther, calor desse time, blá blá blá. Com relação à comissão técnica. Aí começa um problema que, assim, eu tenho até um pouco de nervoso pra falar, que é esse ataque e quem chama jogadas desse ataque, né? Como head coach, o Doug Peterson assim, eu gosto muito dele, sou muito fã dele, já ganhou o Super Bowl com os Eagles, é um excelente play caller ofensivo. Ele pegou e 2 anos atrás ou 1 ano e meio atrás, passou essa atribuição por Press Taylor, que é o OC, e assim, meio que um protegido dele, né? E assim, esse protegido dele é muito ruim. E com isso, os Jaguars têm chamadas muito ruins. O Doug Peterson se recusa a pegar de volta o papel de play caller. A gente ainda não tem
uma certeza absoluta de quem vai chamar jogadas para esse ano, mas assim, tudo indica que vai ser o Press Taylor de novo. Então, realmente, assim, é bater, assim, ficar dando martelada na própria mão e rindo daquilo. Entendeu? Eu, assim, discordo completamente, mas enfim, vamos ver se para essa temporada o Press Taylor traz algo a mais com o grupo de skill players, né, que ele tem um pouco diferente aí para os Jaguars, tá? Muito 11 personnel nesse ataque, a gente vai ver muito 3 recebedores em campo, um tight end e um running back, assim, é uma das maiores porcentagens da liga, é assim que eles devem trabalhar, tá? Na defesa, a gente tem uma troca rara aí, acho que a gente só falou isso em mais 2 defesas nessa temporada até agora, nessa série de vídeos. O Ryan Nielsen pegou a defesa do Mike Caldwell, que era em 3-4, e jogou para 4-3. Então agora a gente vai ver, assim, vai ser algo interessante de acompanhar, porque a gente não sabe exatamente o quanto de níquel eles vão acabar usando depois dessa troca, e assim, se eles vão realmente ficar usando 3 linebackers, porque eles têm o pessoal suficiente para fazer isso. Eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais na frente. E assim, eu não sou o maior fã disso para linha defensiva, mas a gente vai chegar nesse ponto. Eu acho que o Joshua Hines-Allen deve sofrer um baquezinho aí com relação a isso, tá? Mas, enfim, vamos falar do time como um todo, né? Vamos dar uma passada aqui nos jogadores, e para isso eu vou trazer a nossa favorita, queridíssima, maravilhosa, quadro tático. Estamos aqui de volta. Assim, no ataque a gente não vai ver uma formação muito diferente, né, dos Colts, né, para cá, para os Jaguars, né, a gente ainda tem um 11 personnel, né, como eu disse. Então aqui normalmente a gente vai ter wide receiver slot, outro wide receiver e um tight end aqui, né, no caso o Evan Ingram, que inclusive, assim, ele é o alvo de conforto, né, do Trevor Lawrence aqui. Então, assim, pelo menos a gente viu na temporada passada o Trevor Lawrence jogando muito a bola pro seu tight end. Então, assim, normalmente o check down, né, o alvo, assim, deu merda pra quem eu lanço, normalmente é pro Evan Ingram, tá? Então, assim, Trevor Lawrence, ele é um cara super talentoso, ele é um cara que já mostrou que é super talentoso na NFL. Braço dele é basicamente perfeito, um cara que sabe ler defesas muito bem, tem seus problemas com turnover e, assim, sofreu muito com drops dos seus wide receivers na temporada passada. Então o Calvin Ridley e o Zay Jones, principalmente, né, que foram os 2 caras que saíram, eram caras que dropavam muito a bola, né, e isso foi um problema crônico dos Jaguars na temporada passada. E assim, eu vi pelo menos 8 touchdowns dropados por recebedores dos Jaguars. E assim, 8 touchdowns é muito ponto, cara. São 56 pontos contando extra point, cara. Assim, pelo amor de Deus, não dá pra fazer isso, tá? Enfim, a gente espera que isso morra agora, né? Agora a gente vai ter, né, um ataque com o Christian Kirk. Normalmente o Christian Kirk vai ficar mais pra cá, na verdade, tá? Então aqui, né, assim, desses 3 wide receivers, né, a gente vai ter normalmente o Christian Kirk, né, o slot, né, e ele é o recebedor que mais recebe targets aí o wide receiver, né, que mais recebe targets nesse time, tá? Então ele é o cara que vai explorar mais o meio do campo, vai normalmente ficar contra o níquel aqui, né, se não tiver nenhuma gracinha defensiva. E como X e Z receivers aqui, a gente vai ter essas duas adições que eu comentei, né, o Gabe Davis provavelmente como X receiver e o Brian Thomas como Z receiver, tá? Assim, provavelmente, mas pode trocar isso aqui, não tem problema nenhum, tá? Não tem nenhuma limitação que impeça um de ser X e o outro de ser Z, enfim. Mas o que me impressiona muito nesse trio aqui é a possibilidade de big play. Obviamente não precisa ser em rota gol, tá? Pode ser numa corner, numa post,
Enfim, assim, tem muitas possibilidades aqui, mas eu gosto da verticalidade desses três caras. A gente vê o Brian Thomas basicamente tendo toda a sua produção em rotas verticais, em goal, em corner, em post, ele saindo do slot, fazendo correndo uma seam, route, enfim. Assim, é muito claro que ele está muito mais confortável nesse tipo de rota, né? Então a gente pode ver, caso, né, obviamente, o Press Taylor use os neurônios dele, a gente pode ver um ataque muito explosivo aqui. Tem o potencial de ser um ataque muito louco mesmo, tá? E, obviamente, né, o Ingram com rotas mais curtinhas, né, pra cá, atacando no meio do campo, ou vindo pra cá, cortando pra fora, entendeu? Então, assim, é um ataque que encaixa, tá? Encaixa. Eu gosto dos nomes, encaixa, só que precisa ser um bom play calling, tá? E o Trevor Lawrence precisa, assim, ficar na dele, não forçar muito turnover, porque, assim, esse é um ataque que, assim, tem um potencial de turnover muito grande também. Passe longo, assim, com o safety podendo fechar e cortar uma linha de passe ou algo do tipo. Assim, normalmente tem essa possibilidade mais alta de ter turnover, tá? Mas, enfim, no jogo terrestre, né, a gente tem eu falo Trevor Etienne. Trevor Etienne é o que tá no college agora. O Travis Etienne, né, que, assim, é um bom running back, tá? E eu acho que ele podia ser uma boa opção de passe também, né, para esse passe mais curto. Então, eu acho que faria sentido ele receber mais passes, mas ele é um bom running back para correr off-tackle e entre os tackles, apesar de ele não fazer tanto isso, tá? De qualquer forma, eu gosto bastante do jogo dele, eu acho que ele é um cara muito atlético, bem completão, muda de direção muito bem. Eu acho que falta um pouco de noção, né, e visão para ele. Eu acho que às vezes ele tem um gap que ele pode atacar, mas ele acaba indo para fora e aí ele sofre um tackle depois de uma jarda, enfim. Isso ele precisa melhorar, mas fora isso, cara, assim, eu acho que é um ataque bem certinho, cara, ainda mais quando você considera essa linha ofensiva que não é das melhores, mas ela não é tão ruim assim também. Então aqui, como left tackle, a gente tem uma potencial briga aqui entre o Cam Robinson e o Walker Little. O Cam Robinson com muitas lesões e quando ele esteve em campo não foi dos melhores, e o Walker Little surpreendeu muito, tá? Então aqui a gente pode ter uma disputa na parte mais importante, né, da OL, enfim. O Ezra Cleveland não é dos melhores, tá? E pra mim ele é o ponto fraco dessa OL. Com certeza o elo fraco. Mitch Morse, que eu comentei, né? Foi uma contratação que eu gosto bastante. Brandon Scherf, que é o melhor jogador dessa OL, com certeza, aqui o right guard. E o nosso queridíssimo Anton Harrison, né? Que vem pro seu segundo ano depois de um primeiro ano bem sólido, tá? É uma OL ok, sabe? Não é pra esse ataque ser ruim. Mesmo. O play calling tem que ser bom e esse ataque vai ser bom. Confia, tá? Falando da defesa, né, a gente vai ter agora um novo estilo de defesa, uma nova formação defensiva, e isso me dá alguns medos. Por quê? Por causa do craque dessa defesa, o Josh Hines-Allen, que era o Josh Allen, mudou de nome, incluiu o Hines, enfim. Mas o Josh Allen, ele costumava alinhar mais para fora, tá? Para ele poder usar da velocidade dele para passar por fora do tackle e chegar no QB. Ele costumava alinhar mais para fora. No 3-4, dá para fazer isso. Obviamente, na verdade, você normalmente deve fazer isso. No 4-3, nem tanto. No 4-3, se você alinhar muito para cá e o quarterback perceber, ele pode chamar uma mudança de jogada e pedir uma corrida para dentro, atacando o gap onde você não tá, porque você tá querendo passar por fora do tackle. Então, assim, tem muita coisa possível aí de dar errado. Quase que eu deixei cair o quadro, mas, enfim, eu tô com medo do Josh Hines-Allen ter um probleminha de produção nessa temporada por conta dessa mudança aí pro 4-3, tá? Então, eles também não devem ficar, oh meu Deus, 4-3 o tempo todo, né? Mas, enfim, no momento a gente viu bastante 4-3 desse time do Jaguars. Do outro lado, tem o Trayvon Walker, que, assim, não foi aquele cara, né, que a galera esperava na primeira pick, né, geral de alguns anos atrás, mas ele ainda é um jogador bem sólido.
E assim, titular absoluto aqui dessa DL. Eu acho que falta profundidade, tá? Um pouquinho aí pra esse time, assim. Quem tem aí de profundidade é tipo o Miles Cole, que foi escolha de última rodada nesse draft, então nada muito bizarro. O interior, assim, com as perdas, né? Perdeu o Fatukasi, trouxe o Eric Armstead, voltou o Davon Hamilton também, que a galera tá dizendo que ele tá 100%, né? Ele teve uma lesão bem feia, assim, e fez com que ele jogasse bem mal nas últimas vezes, né, que ele entrou em campo, mas aparentemente ele tá 100% agora. E pode vir a ser uma adição, entre aspas, né, o Davon Hamilton saudável, uma adição bem forte aqui. O Eric Armstead já é um cara que é muito impactante, e com o Davon Hamilton seria bem legal, tá? E aí sim, no interior tem uma profundidade legal, né? Assim, Mason Smith, Roy Robertson Harris, enfim, vários outros jogadores aí que podem acabar contribuindo nessa parte. Com relação aos linebackers, né? A gente tem 3 nomes que eu, pessoalmente, sou muito fã, né? Aqui tem o Oluokun, que é o cara mais máquina de tackles, né? Outro que, assim, parecido com o Zaire Franklin, que a gente viu no último vídeo, é um cara que tem muito tackle, mas não é porque ele é o último cara para taclear. Ele é realmente, assim, playmaker, muito bom jogador. Aqui a gente tem o Devin Lloyd, um pouquinho mais próximo aqui, é um cara que chega um pouquinho mais perto da linha de scrimmage, e também acompanha às vezes o tight end adversário. E ano passado ele teve uma metamorfose com relação ao ano de calouro. Muito bom o trabalho dele ano passado. Espero que ele continue evoluindo, porque eu sou muito fã dele como jogador. E agora quem está recebendo uma chance é o Chad Muma, que veio de Wyoming, foi draftado no mesmo ano do Devin Lloyd e não teve muito espaço. Mas assim, eu acho que agora nesse 4-3, se isso realmente se concretizar, ele vai ter bastante espaço caso eles não joguem muito de níquel. Caso joguem de níquel, esse carinha aqui, o Chad Muma, vai ser, entre aspas, sacrificado, né? E aqui a gente vai ter um terceiro CB, tá? E assim, eu acredito que essas porcentagens devem ser altas, então, assim, eu vejo ele tendo uma melhora no volume e vai ter um ano, assim, pra ele se provar, né, como jogador no geral, mas, assim, eu ainda acho que vai ter que ter bastante níquel aí, porque a NFL toda tá fazendo isso. Eu bato nessa tecla basicamente todo vídeo, porque é verdade, tá? Falando sobre a secundária, né, com as perdas, né, de Darius Williams, de Rayshawn Jenkins, enfim, assim, não perdeu tanto, tá? Porque, assim, chega o Ronald Darby, o Darnell Savage não é um dos melhores jogadores e ele provavelmente vai ser níquel nesse time, mas, enfim. A gente tem o Tyson Campbell, né, que é um excepcional corner, muito bom corner, gosto muito do jogo dele. Agora vem o Ronald Darby aqui pro outro lado, ao invés do Darius Williams, e assim, o Ronald Darby é uma história meio engraçada, porque assim, eu gosto dele, mas ele sempre tá em jogadas assim, de ele meio queimado. Assim, é estranho minha relação com o Ronald Darby, eu não sei se ele é bom ou ruim, ou os dois ao mesmo tempo, é um pouco estranho, tá? Mas enfim, não vamos entrar muito nesse mérito. E aí, como níquel, a gente tem uma potencial disputa entre o Darnell Savage, que veio de Green Bay, e o Jarrian Jones, que veio do draft, tá? Como safeties, a gente tem o excelente Andre Cisco, ótimo jogador, e o Antonio Johnson, que era níquel ano passado e agora virou safety. É uma confusão maluca essa história de quem vai ser níquel nesse time, assim, é meio estranho, mas, assim, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer isso pra vocês. Talento tem, tá? Tem talento nessa defesa. Assim, eu tenho medo dessa história do 4-3 dar uma bagunçada nas coisas, mas eu acredito no poder de adaptação de empregados da NFL, tá? Então, assim, viu que tá dando errado? Tem que dar algum jeito de resolver, tá? Enfim, vamos lá, vamos falar das expectativas? Então, expectativas. Os Jaguars têm, assim, um time bem legal, cara, bem bom, assim, no papel. Eu tenho aqui os meus problemas com relação a play call em geral desse time, tenho. Mas é muito talento, tá? Assim, eu sou muito fã do talento que esse time tem. Uma pena que, assim, os primeiros 6 jogos dos Jaguars são o seguinte: Miami fora de casa, Cleveland em casa, Buffalo fora de casa, Houston fora de casa, Colts em casa, Bears fora de casa. Assim,
eu tenho muita dificuldade em achar mais que 2 vitórias para os Jaguars aí. Eu não me surpreenderia eles perdendo os 6 primeiros jogos aí. Sem sacanagem. Eu acho que eles só são favoritos contra os Colts em casa. Só. Entendeu? E, assim, isso é um problema, obviamente, né? Assim, é um time bom, mas vai enfrentar times muito bons também. E isso aí pode acabar afetando aí no... assim, pode não, né? Vai acabar afetando no recorde final aí do time. Pra mim, assim, esse time vai ter... Os Jaguars vão ter 7 a 10 vitórias. Eu acho bem difícil passar daí. Obviamente, se as questões do play calling se acertarem completamente, a gente pode ter uma melhora até maior do que 10 vitórias, mas com essa divisão assim talentosa do jeito que é um pouco difícil um desses times aí realmente assim, chegar no topo, né? A gente ainda nem falou de Texans e assim, vai ser difícil você ganhar dos Texans esse ano, então é isso, galera. Pra mim é isso aí, Jaguars 7 a 10 vitórias. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente vai ter mais vídeo aí, ainda faltam 10 times, é isso aí, faltam 10 times só, chegando na contagem regressiva. E é isso, galera, muito obrigado, um beijo, um abraço, tamo junto e até a próxima.